Doutor Inácio e a sua obra. Capítulo 8. Livro Escada de Jacó. Assunto: Guerras das Fomes. Aos seguidores de plantão do Doutor Inácio, meu salve. Guerras das Fomes. Várias fomes graçam nesse mundo ainda de provas e expiações. Fome ética, de justiça, de conexão humana, de moral, fome de amor e caridade. Mas a principal delas, que se encontra no topo da cadeia alimentar da alma, é a fome do Evangelho. Somos espíritos primitivos que ainda não conhecemos, como deveria, o Evangelho, ou seja, os mandamentos maiores: amar a Deus acima de tudo e de todos e ao próximo como a nós mesmos. Estamos precisando, com certa urgência, de bandeirantes da caridade para nos colonizarmos, nos evangelizarmos. Temos ciência da necessidade de alimentar a alma, mas não nos contentamos, em vão, de excedermos em alimentar nossas ilusões e vícios que não se satisfazem. Nesse capítulo do livro A Escada de Jacó, escrito pelo espírito Dr. Inácio Ferreira através da mediunidade de Carlos Bacelli, temos algumas narrativas a respeito das guerras. Vejamos algumas citações. A guerra influencia o psiquismo dos espíritos maldosos, que, então, se sentem incentivados à balbúrdia. Já não bastasse os encarnados com toda a sua ânsia de dominação e agora os desencarnados são incentivados pela sintonia baixa que abarca todos aqueles que se encontram nessa faixa vibratória. Sim. A sintonia aqui faz a diferença. E a razão disso tudo, Odilon esclarece. A falta de fé vem acentuando a insanidade mental das criaturas. O homem sem a perspectiva espiritual que o Espiritismo nos enseja, não se sente motivado a cuidar de si, a cultivar-se interiormente. Com certeza. Sem alimentarmos nossa alma com virtudes altaneiras, o joio desenfreado dos vícios vem a galope atropelando tudo o que encontra pela frente. E Doutor Inácio diz um fato interessante. Em tempo de guerra, espíritos oportunistas e saqueadores aparecem. E muitos devem estar se perguntando, mas existe esse tipo de espíritos no além? Vale salientar que com a morte do corpo físico, o espírito leva para regiões em que são atraídos as virtudes e vícios alimentados. O homem mau continua sendo mau, como o homem de bem continua sendo bom. Na morte física não há milagres, há continuidade do ser. Mas como guerras bem longe do Brasil influenciam aqui os espíritos? Com a palavra, Odilon Fernandes. O pensamento se propaga a longas distâncias e todos nos revelamos mais ou menos aptos para percebê-lo, e depois, Manuel, tanto quanto nós as trevas dispõem de meios de comunicação, porque a decisão do mal lhes pertence, ficam sabendo primeiro o que pretendem fazer. A luta do bem e do mal também ecoa nos planos do espírito. Daí não há o descanso eterno, pois que o trabalho de auxílio é gigantesco e pouco, sabemos, das lutas travadas para com aqueles que não desejam, até então, receber a luz da misericórdia de Deus. O que não faz a carência do Evangelho no coração, ou seja, a sua prática na rotina diária do homem em transição das sombras para a luz. E nos momentos conturbados que vivemos, Odilon ressalta que a paz duradoura não se constrói de um dia para outro. Todos, sem exceção, devemos nos sentir responsabilizados pelo que está acontecendo e pelo que ainda virá acontecer. Sem os mandamentos de Deus no coração, alimentando nosso ser, nosso espírito, nossa alma, difícil extinguir a sombra ainda reinante em nós. Só depende de nós a nossa libertação e a nossa salvação, através da prática incessante da caridade, a começar dos lares.
filhos evangelizados. A proporção de acabar com tanta barbárie no mundo é gigantesca. E Odilon fortalece suas palavras. A grande violência da guerra é o somatório das diminutas violências sociais praticadas no cotidiano. O preconceito em todas as suas instâncias promove o fedor da ignorância que impregna nas fibras maleáveis do coração que, desguarnecido da oração e da fé raciocinada, é um campo minado pronto a ser detonado. Por isso a preocupação da espiritualidade em levar para os lares a conscientização da evangelioterapia. Sem essa bênção divina, o primitivismo, com toda a sua pompa, irá ceifando almas sem o tempero do amor incondicional no coração. E antes de reclamarmos das várias fomes sofridas pelo homem, vamos fortalecer aquela fome do Evangelho, que praticada com esmero, respeito e conhecimento de causa, com toda certeza, irá aplacar as outras tantas. E para reflexão vejamos essa citação de Odilon. Quem se dispõe a abraçar o Evangelho concorda a se doar a ele em definitivo, e entregar-se a Jesus significa tomar a iniciativa de ceder, de promover a solidariedade, de não fugir ao testemunho, de trabalhar pela felicidade do próximo. Estaria você pronto a dar testemunho, não pela religião que professa, mas sim, pelo dever cristão de usar a caridade, como religião oficial a ser promulgada no mundo? Difícil esse desiderato? Creio que não, quando já se tem, no coração, a essência do Evangelho primitivo irradiando a luz e a paz de Jesus em nós. Comigo, meu caro leitor amigo?